gente fala que as maiores fortunas do Brasil jamais passaram pelo horror do inventário, não é à toa. E aí você pode argumentar, Carlos, mas eu conheci grandes fortunas que tiveram muitos problemas com o inventário. Como, por exemplo, eu já ouvi falar dos familiares do apresentador de TV, Gugu Liberato, foi falecido em 2019, e que estão até hoje, os familiares estão até hoje se digladiando na justiça. Tem também os familiares do saudoso Chico Anísio, falecido em 2012, e desde então eles estão discutindo no judiciário também por conta de um testamento. E tem ainda o caso do Mussum, do Tim Maia, do Emílio Santiago, da Marília Mendonça, e mais recentemente, os familiares do Rei Pelé também estão tendo problemas na justiça por conta de herança. Esses artistas são pessoas que se enriqueceram com seu talento, com a sua arte, né? Se tornaram ricos, mas não eram bilionários. Os bilionários desse país jamais passarão pelo sofrimento do inventário. E eu vou te provar isso agora. Esse cidadão aqui, Norberto Odebrecht, ele é o fundador da construtora Norberto Odebrecht. Quando ele faleceu, ele deixou aí uma fortuna de 14 bilhões. Ele não é um bilionário porque ele tem 1 bilhão, não. Ele é um bilionário porque ele tem 14 bilhões. Se os familiares dele tivessem feito inventário, eles teriam gasto aí mais de 1 bilhão de reais, que seria destinado ao estado da Bahia, só de imposto. Teriam, mas não pagaram. Por quê? Porque em vida, o patriarca usou a estratégia que você vai conhecer daqui a pouco. Eu falei de um pernambucano que fez fortuna na Bahia, agora eu vou falar de um paulista, filho de pernambucano, que fez fortuna em São Paulo, do paulista Antônio Hermílio de Moraes. Ele faleceu deixando uma fortuna de 15 bilhões. Só que quando ele se foi, a família dele também não precisou fazer inventário. Se tivesse que fazer inventário, quanto ele teria deixado para o estado de São Paulo? Mais de 1 bilhão e 240 milhões de reais em impostos. Ele deixaria, mas como ele usou em vida a estratégia que você vai conhecer daqui a pouco, só no caso dele, o estado de São Paulo deixou de arrecadar todo esse valor aí. Vamos ver aqui, por último, mas não menos importante, o carioca Roberto Marinho, fundador do grupo O Globo. Ele faleceu deixando aí uma fortuna, nada mais, nada menos, de que 30 bilhões de reais. E só de imposto, o que ele deixaria? Olha só, para o estado do Rio de Janeiro, quanto é que ficaria se a família dele tivesse que fazer inventário? O Rio de Janeiro teria arrecadado mais de 2 bilhões de reais só de imposto. Porque em vida, esse patriarca aí da família Marinho, ele aderiu a um sistema de planejamento patrimonial da família, que agora está disponível aí para você também. Se a gente for analisar esses bilionários que eu te mostrei, eles têm uma coisa em comum, que é o fato de que nenhum deles teve inventário. Simplesmente isso. Não existiu. Eles não tiveram seus bens corroídos pelo inventário. E por que não? Porque eram pessoas que conviviam com o sistema empresarial, com o sistema tributário, já há muitas e muitas décadas. Então, eles tinham essa expertise sobre como lidar com isso. Eles pegaram aquela organização empresarial, né, de grandes companhias, e fizeram o quê? Levaram para dentro da família. O que eles fizeram aí? Eles tiraram o evento morte da equação do inventário. Eles colocaram o patrimônio deles dentro de um ente que não morre, que é uma empresa. Porque eles dominam essa técnica. Mas essa técnica nunca chegou perto de quem não tinha nada a ver com essas grandes companhias. Até agora. Então, a gente está nessa jornada procurando educar as pessoas a divulgar algo que muita gente que ganha dinheiro com o inventário não quer que você saiba. Existe uma analogia que envolve a carpa, o tubarão e o golfinho. E, de acordo com essa analogia, quem vive como carpa
estaria vivendo no esquema perde-perde, num universo onde a pessoa sempre perde. E é bom lembrar que a gente vive dentro de um modelo político-econômico que ele é projetado de tal forma que as carpas são necessárias para manter os tubarões saciados. Um modelo que gera os tubarões no universo de ganha-perde. Esse mesmo modelo econômico tem espaço para o golfinho. O que é o golfinho? É aquele que vive no universo de ganha-ganha. Neste universo, se usa a máxima de que, para eu ganhar, você não precisa perder, a não ser que você insista. E aí o problema é seu. E aí a decisão é sua. Então, o que eu gostaria que você entendesse é que, se você ignorar a estratégia que você vai conhecer ou procrastinar em aplicar este aprendizado, os seus filhos terão que fazer esse inventário, o seu inventário. E eles serão a carpa e o Estado brasileiro, o tubarão. Já, se você não for um procrastinador, mas sim um resolvedor, aí você vai estar aí no universo do golfinho. Por quê? Porque você vai estar praticando ganha-ganha. Você ganha por quê? Porque você já pode usufruir dos benefícios do sistema ainda em vida. Um sistema onde você já deixa definido quem vai ficar com o quê, sem os altos riscos do testamento e sem lesar o Estado. Por quê? Porque tudo é feito de uma forma lícita, em conformidade com a legislação e, inclusive, com registro nos órgãos públicos competentes. Existe uma regra. E que regra é essa? Quem tem filhos e tem bens, quando morre, os filhos precisam fazer o inventário. Isso é determinado por lei. Não importa o tamanho do seu patrimônio, tá? Não importa. Se você tem algum bem e tem filhos, necessariamente os seus filhos terão que fazer o seu inventário. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Com você, nunca vai acontecer nada, porque os bens já são seus. Se você é filho, quando seus pais se forem, não vai acontecer nada com eles. Vai acontecer com você. Porque você terá que fazer inventário se não aplicar, né? Se seu pai não tiver aplicado a estratégia que eu vou te ensinar. Vai depender de você, porque a partir de agora você começa a descobrir qual é a solução que os tais bilionários usam. Então, a boa notícia é que tem como evitar que seus filhos sejam enquadrados nessa regra. Tem sim como evitar. Carlos, mas não é obrigado a fazer inventário se eu tenho filhos? Quando eu me for, né, eles não serão obrigados a inventariar os meus bens? Não, se você fizer como os bilionários fazem. E que agora qualquer pessoa que tenha bens, mesmo que seja um único imóvel, tenha herdeiros e não queira que eles empobreçam no futuro, vai poder fazer. Tem como evitar o inventário e como é que se faz isso? Tem sim, tem através da realização de uma mudança de paradigma. Quem não tem vida eterna não tem que ter bens. Se você não vive para sempre, se você não é uma super tartaruga, você não tem que ter bens. Mas o que eu faço? Não é deixar de possuir bens. É deixar de fazer os bens pertencerem a quem morre. Pessoa física, morre. CPF, como se diz na gíria, é cancelado. Então, nós temos que tirar o evento morte dessa questão. E como é que se faz isso exatamente? É muito importante que você receba essas informações de uma forma dosada. Elas são novas, elas são inéditas para muita gente. Tem muito pouco advogado que conhece isso no Brasil. Nós temos aí um grupo de pessoas que se debruça diariamente sobre isso e é um número muito restrito de pessoas. Esse conteúdo, esse material, não é ensinado nas faculdades de ciências jurídicas. Para não confundir a sua cabeça, essas informações precisam ser colocadas de uma forma dosada. Por quê? Porque a gente está falando de mudança de paradigma. Então, tenha certeza, você vai ter total clareza de como é que tudo isso funciona. Quer saber mais? Clique no link da descrição desse vídeo e descubra como livrar seus filhos do tenebroso inventário. E aí, vai procrastinar ou vai resolver?